A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. E diz: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Satanás conhece nossas fraquezas individuais e nos tenta de acordo com elas. Muitos cristãos caem em pecado por orgulho, pela cobiça, por se comprometer ou por ser preguiçoso. Então vamos entender o que é pecado. Pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus que nos separa de Deus. Deus deu seus mandamentos para o bem dos homens. São as instruções pelas quais os homens devem se conduzir, a fim de que possamos viver em paz e ordem e permanecer em comunhão com Ele. O pecado é a violação da lei de Deus, o colapso de ordem, a interrupção da paz e a suspensão da comunhão com o nosso Criador. Nenhum homem é o mesmo depois de pecar. O pecado pode ser perdoado, mas a cicatriz permanece em sua alma. Primeiro, o pecado cega. Somos ordenados a crescer em Cristo, acrescentando à nossa fé inicial os atributos de virtudes, conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade e amor. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Caso contrário, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Segundo Pedro 1,9. O pecado ata, pode não ser concorrentes, como com Sansão, mas o pecado não confesso rapidamente escraviza aqueles que o praticam, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Segundo Pedro 2,19. Quando olhamos para a vida de Sansão, ele voltou a Deus novamente antes de sua morte, mas ainda estava cego, amarrado e girando um moinho. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Juízes 16:21. Deus perdoa, mas os efeitos do pecado não são facilmente resolvidos ou removidos. Quanto melhor seria se nós nunca cedêssemos à tentação. O triste fim do poderoso Sansão, que uma vez foi tão amplamente utilizado pelo Senhor, é também um grave aviso para todo cristão da atualidade. Tiago diz que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, no verso 14. Se nós associarmos isso à pesca, é isto que acontece. O peixe vê a isca e é atraído em direção a ela, pensando que terá um almoço grátis. Em vez disso, o peixe é enganchado e ele se torna a refeição. A tentação de pecar é assim. Pensamos que o pecado nos satisfará e nos dará algo de bom que estamos querendo, mas em vez disso, nos prende e nos leva para a destruição. No começo, a tentação promete excitação. Isto vai ser divertido. Isso atenderá às minhas necessidades. Isso vai conseguir o que eu tenho procurado há muito tempo. Não custa nada tentar. A tentação nunca vem com luzes piscando de aviso. Você gostaria de destruir a si mesmo e sua família? Você gostaria de desonrar o nome do seu Deus? Se você morder a isca, você está no caminho que leva à morte. Não só a morte espiritual, mas também a morte física. O pecado tem
essas duas mortes. Você não só morre espiritualmente, não. Você também corre o risco de morrer fisicamente. Por quê? Porque se o pecado separa o homem de Deus, a partir do momento que você vive uma vida pecaminosa, o Espírito de Deus não está em você. E quando a morte te alcançar, você vai direitinho para o inferno. Então, há sempre esse elemento enganador, a tentação, que é fortalecido pelas poderosas emoções envolvidas. Como crentes, não devemos viver de acordo com o nosso sentimento, mas pela fé e a obediência, baseados no conhecimento da palavra da verdade de Deus. Precisamos segui-lo. Não importa o quanto nossos sentimentos da palavra da verdade de Deus venha nos puxar em uma direção diferente. Importa o quanto nosso sentimento nos puxe em uma direção melhor. Lembre-se, para superar a tentação é importante entender que, embora o pensamento inicial que leva ao pecado derive da carne pecaminosa, não é pecado a menos que o extinguimos. Em vez disso, devemos nos render como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. E uma vez que somos ressuscitados com Cristo, devemos mortificar os apetites carnais, adiar explosões emocionais que refletem uma natureza ímpia e colocar atributos divinos para que tudo o que fazemos seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 1 a 17. Se você não se arrepender e voltar ao caminho da justiça, isso pode indicar que você nunca foi verdadeiramente salvo. Isso pode soar duro, mas Jesus contou a parábola do semeador, onde a semente é a palavra do reino. O chão pedregoso retrata um homem que professa deleite na palavra. No entanto, seu coração não é alterado e a semente não tem raiz firme. Ele acredita por um tempo, mas desiste na hora da provação. O ponto aqui é que a recepção de um homem da palavra de Deus é determinada pela condição de seu coração. Portanto, alguém que é verdadeiramente salvo continuará a provar isto. Lembre-se que Deus atribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, versos 6 a 8. Portanto, se você deseja chamar as pessoas para uma vida santa e humilde, que honre a Deus, você será ressentido e até odiado. Jesus advertiu seus verdadeiros seguidores que, então, ele os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 9. E o veredito é o seguinte, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, versículos 19 a 21.